Olá pessoal, eu sou Elfo Lunar, sacerdote do clã Semente Ancestral, e é um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo uma nova publicação do nosso projeto, o Manifesto Ancestral. E para quem não conhece, é só seguir a hashtag na descrição desse vídeo, que com certeza vai se encantar com todas as publicações periódicas que a gente vem fazendo e vai continuar. Publicações essas que visam o resgate do sagrado e da importância dos povos nativos brasileiros, dos seus conhecimentos, dos seus mistérios, dos seus deuses e deusas e de tudo aquilo que, na nossa visão, constitui a raiz do paganismo brasileiro. Hoje, gente, eu vou falar com vocês de uma nova etnia conhecida como Chucuru. A etnia Chucuru, ela habita até hoje a região de Pernambuco, principalmente uma região conhecida como Serra do Ororubá. Os primeiros registros que nós temos dessa etnia datam do século XVI, e já naquela época esses registros evidenciam o quanto que essa etnia já vinha sofrendo de opressão, de expropriação e diversos outros processos violentos causados pelos portugueses. Desde então, essa etnia não parou de sofrer até hoje, gente. Para vocês terem uma ideia, gente, a etnia Chucuru hoje é formada por mais ou menos 10 mil pessoas. E essas 10 mil pessoas ainda têm como língua principal a língua portuguesa. Restaram apenas uma média de 800 palavras da sua língua original. Isso evidencia o quanto que se perdeu da riqueza cultural dessa etnia e dos seus mistérios, né? Um outro aspecto que evidencia muito do quanto que eles sofreram influências externas, opressoras, a própria religiosidade dessa etnia, dos chucurus. Ela é formada hoje por um amálgama com elementos católicos, com elementos da sua origem tradicional religiosa, com elementos populares, conhecimentos que foram sendo agregados no decorrer do tempo. Mesmo com essa colcha de retalhos que forma a religiosidade da etnia Chucuru, ainda assim a gente consegue identificar alguns elementos cruciais que é bem provável que tenha vindo da origem dos seus contatos sagrados. Eu vou falar de alguns destes elementos hoje para vocês. A religião Chucuru, gente, ela é tão importante ainda hoje nas aldeias dessa etnia que todas as relações sociais e políticas da aldeia giram em torno da religiosidade e dos ritos sagrados que eles realizam. A crença na natureza ainda é um pilar central, na natureza como sendo o alicerce do sagrado, o portal de acesso a tudo de supremo que existe. Eles têm alguns locais que são mais especiais do que outros. Então, alguns locais secretos das matas mais profundas, alguns locais de pedreiras que eles chamam de lajeado, o lajeado sendo uma pedra grande e lisa, alguns locais de olhos d'água, enfim, são exemplos de regiões da natureza sagrada deles que, na visão, na cosmovisão Chucuru, são portais de acesso a outros planos e a outros seres. Os lajeados, por exemplo, que eu acabei de citar, que são essas pedras lisas, eles têm alguns que são os mesmos que eram utilizados para ritos sagrados pelos seus ancestrais séculos atrás, guardados a 7 chaves por eles, por serem locais preservados, por serem locais que os portais permanecem intactos. A cosmologia Chucuru, ela toda é formada levando em consideração a relação dessa etnia com todos os seres e deuses e espíritos que habitam entre os mundos nas diversas dimensões. Eles vão ritualisticamente até esses locais sagrados em momentos especiais do ano, que são verdadeiras festividades, para que o pajé, através dos seus rituais de pajelança, abra os portais entre os mundos e invoque deuses, deusas, espíritos, caboclos e encantados. Então, eles têm uma forma de entendimento da organização extrafísica muito interessante, que vale a pena para quem gosta se aprofundar no que conseguir desses mistérios. Inclusive, há uma distinção entre espíritos de caboclos e espíritos de encantados.
principalmente para aqueles que vivenciam os mistérios das religiões de matriz afro-brasileira ou afro-indígena brasileira, vai gostar muito da visão de quem são os caboclos e de quem são os encantados na cosmologia Xukuru. Dentre este grupo imenso de divindades, de seres e etc., existe uma divindade que merece um destaque no vídeo de hoje, que é a Grande Mãe Tamaim. A Mãe Tamaim, gente, ela é até conhecida por quem não é da etnia Xukuru. Para os não índios que vivem na região, conhecem essa mãe como a Nossa Senhora das Montanhas. Existe uma cidade, que é a cidade de Simbres, que tem uma pequena Nossa Senhora no altar, que que representa, né, essa Nossa Senhora das Montanhas. Mas os Xucurus têm uma visão bem mais interessante dessa grande mãe. Para os Xucurus, a deusa Tamaim, a imagem da deusa Tamaim foi encontrada na mata por eles. Então, ela pertence a eles e só eles podem manuseá-la. Quando a gente conhece um pouco mais dessa grande deusa Tamaim, a gente vai encontrar nela elementos que nós também encontramos em grandes mães de outras culturas, em grandes senhoras das matas, em grandes guardiãs dos mundos e dos seres, em grandes guardiãs dos mistérios. Então, para aqueles que nunca tinham ouvido falar de Tamaim, vale a pena vocês buscarem conhecer mais. Podem até começar a buscar por Nossa Senhora das Montanhas, mas não deixem de tentar encontrar alguma informação original da etnia Xukuru. E para aqueles que se interessam por pagelança, pelos encantados, pelos caboclos e por como algumas regiões da natureza são portais que ainda hoje servem para acessar outras dimensões, para acessar e se comunicar com esses seres, também vale a pena conhecer um pouquinho mais da etnia Xukuru e dos mistérios que, apesar de tudo que eles viveram nestes séculos todo de existência, eles mantiveram vivos, eles mantiveram guardados. Outro elemento muito importante para a etnia Xukuru são os torés, que a gente vai encontrar também em outras etnias. Mas a gente vai deixar para falar do toré Xukuru também em outro vídeo. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha valido a pena para vocês. Até breve.